comercialmente, pode ser um pouquinho diferente, eu peguei alguns dos mais, pode ser azulzinho, igual tá aqui. Detalhe, nós não vamos considerar o DPS no nosso painel ali por uma questão de espaço físico no painel. E também porque na compra lá a gente não tinha DPS lá onde eu comprei. Só que isso não exime a obrigatoriedade, a recomendação da norma. Ali a gente não vai fazer, mas eu estou trazendo para vocês que ele precisa ser considerado, principalmente para proteger quem? Dispositivos eletrônicos, justamente em função de descargas atmosféricas. Surto é o que a gente chama de surto. Elevação de uma corrente proveniente de uma descarga atmosférica vai conduzir, se esse cara está aqui, ó, ele vai pegar, ó, olha onde ele está ligado, ó, aqui é o disjuntor geral, principal. Saiu, ó, já vou vir aqui, eu vou ligar no disjuntor para ligar ele. Geralmente eu ligo um disjuntor só para ele. E aí, ó, saiu daqui, ó, vai para onde? Terra. Então, se porventura entrar um surto atmosférico nessa rede aqui, ele vai conduzir para cá, vai vir para cá, e ó. Aí, em vez de deixar vir para cá, como que esse cara geralmente funciona? Ele funciona parecido com um componente que a gente conhece como varistor. Esse componente ele tem uma alta resistência, uma resistência ôhmica muito alta. Só que quando ele detecta elevação de tensão, o que, que ele faz? Ele diminui automaticamente essa resistência. Se eu diminuir a resistência, eu fluo melhor a corrente ou eu fluo pior? Melhor. Então, se ele vai fluir melhor, a corrente vai, opa, em vez de vir para aqui, ela vem para cá. Ó. Ele joga para a terra, vai fluir melhor, ele vai direcionar, ele vai alternar o caminho. E aí, geralmente, o dimensionamento desses caras no ramo residencial, geralmente um cara para a tensão comercial ali depois do 220, próximo ali, 275 volts, e a capacidade de condução de corrente de 10 a 20 mil ampere, 10 kA, ou 10 a 20. E aí, claro, tem os fatores também. Se a instalação estiver mais próximo de um local onde você tem mais eventos de descarga atmosférica, em função principalmente de tempestade, ali uma área mais verde, um negócio ali mais propício, aí eu vou tratar isso com um pouco mais de detalhamento, um pouco mais a fundo. Mas para aplicação aqui residencial, essa diretriz já serve bastante. Lucas, precisa ter isso de cabeça? Não, uma pesquisa rápida você consegue encontrar isso daí. Conectado ou após ou em paralelo do dispositivo geral, o DPS é obrigatório para proteger equipamentos eletrônicos contra surtos de tensão causados por descargas atmosféricas ou manobras na rede da concessionária. Se alguém lá na concessionária, no transformador, fizer merda e elevar demais a tensão aqui, ó, você criou uma proteção e não vai para dentro da sua instalação. Até isso. Ah, ele fechou o transformador lá errado. Elevou demais a tensão na entrada. Esse cara aqui vai identificar isso, vai diminuir automaticamente a resistência ôhmica dele e ele vai conduzir essa corrente para a Terra. Não, não, não. À medida que ele, diferente de um fusível. O fusível ele vai ter um rompimento. Acabou, você tem que trocar. Esse cara não. Aí, à medida que normalizar esse surto, ele volta a ter aquela resistência ôhmica gigantesca, altíssima, para não conduzir a corrente elétrica. Danifica? Cara, ele é um. É... Oi? Não entendi. Aguenta bastante. Olha lá, 10 mil amperes. Olha só. Como danifica? Ah, vamos colocar que esse seja de 10 mil amperes. Se passar 20 mil amperes, ele danifica. Mas, você entendeu o range, o quanto a gente está falando de... então, ele tem uma capacidade considerável para suportar isso. Só que, por exemplo, se ele for um cara de 10 mil amperes e você passar 20, aí ele não vai suportar. Aí deu ruim. Mas se ainda ficar dentro disso aqui, aí ele está pronto, diferente do fusível. Aí, basicamente, por isso que ele tem um range de projeto.
Claro, quando a gente vai para a instalação industrial, comercial, não é só isso que a gente leva em consideração, é outros fatores, a característica da instalação. Até porque na instalação a gente tem sistemas, justamente, não sei se vocês já repararam no prédio, alguns cabos, não é cabo de aço, parece cabo de aço, mas são cabos grossos que fazem parte de aterramento. Aquilo ali é Oi? Aquilo ali é justamente para proteger contra a descarga atmosférica. Por quê? A gente está falando de uma edificação mais alta, mais propensa a ter essa condução, porque, por exemplo, uma residência. Então, mas ele tem um limite. Quando ele me pergunta se aconteceu, surtou, queimou, se o surto for superior ao que ele foi projetado, aí sim. Mas ele tem uma capacidade boa. E aí você tem outros mais com capacidade maior. Aí tudo vai depender do estudo de caso. Oi? Aberto não. Mas é porque para você entender o conceito dele já é diferente do disjuntor. Ali você já precisa ter mais base. Até porque o varistor geralmente está instalado, a maioria dos componentes eletrônicos, você pega lá a TV, ele está próximo ali da fonte. Aí já é uma parte mais voltada mais para a eletrônica. Mas só para você entender, não é um DPS que tem lá, é um varistor. E é o mesmo princípio de funcionamento. Ele é azulzinho, esse varistor, ele parece uns capacitorzinho e ele está justamente em paralelo com a entrada da tensão. Azulzinho, ele parece um comprimido, azul sobre dois contatozinhos em paralelo da carga, da entrada. Quando você tem um aumento de tensão, ele vai justamente fazer o quê? Ele vai baixar essa resistência e aí ele vai fazer com que, só que lá é diferente, ele não vai conduzir para o terra, ele vai fazer com que o fusível queime, porque o fusível, vamos supor que seja de, 2 amperes. Ele vai elevar, eu tenho uma elevação na tensão, diminuir a resistência, o que vai acontecer com a corrente? Começa a subir, aí ela sobe e queima o fusível, aí ele desliga e protege todo o circuito para dentro. Essa é a diferença. E aqui, claro, não é só um varistor que tem aqui dentro, tem mais componentes. Mas por isso que eu fiz questão de deixar só por aqui mesmo, até para não confundir também. Mas, se tiver curiosidade, cara, a internet hoje é facinho. Como funciona, como que é o DPS internamente? Você vai ser chuveirado de um monte de informação, vídeos ilustrativos e tudo mais. Sim. Isso, porque você está pensando em mecanismos. Você está pensando em mecanismos. Mas não necessariamente. Lá o disjuntor a gente tem uma bobina, um mecanismo que empurra uma haste ou um ferro que deforma, um metálico que deforma. Aqui já é mais voltado para componentes eletrônicos. Ou seja, aqui já não é a parte mecânica, já é uma parte mais elétrica e eletrônica. Ou seja, esses dispositivos são muito pequenos mesmo. A eletrônica, quando você vê uma placa lá, cara, não dá para ter dimensão do tanto de circuito que tem ali dentro. Por isso que ela é feita com trilhas, justamente para otimizar espaço. Porque pensa se fosse feito com fio, o tamanho que não ia ficar. Tanto que quando a gente, com a evolução da eletrônica, nós tínhamos os primeiros circuitos eletrônicos, eram válvulas que faziam o papel do que hoje os transistores fazem. Cara, um componentezinho, e ainda mais, se ele for SMD, que é aqueles menores ainda, cara, aí que tá o tamanho reduz drasticamente, mas ali dentro tem um circuito, ali dentro tem um componente desempenhando um papel. Geralmente são condutores feitos de silício, que regem tudo que a gente tem aí. Então tudo baseia desses caras, transistores. Então que são os caras que abrem e fecham, são chaves que fazem essa comutação automaticamente em função do sinal elétrico. Então daí você, cara, claro, aí tem fibra ótica, que já é um negócio mais avançado ainda. Então, cara, a tecnologia não dá para acompanhar. Mas a base, sabendo, você já consegue ter mais ou menos uma compreensão mais lúcida das coisas, quando você tem uma base. Tranquilo? Certo.
Funciona. Porque essa deformação ela ocorre em função da temperatura. Mas aí, à medida que a temperatura se eleva, ele volta à forma normal. É a mesma coisa que acontece num relé térmico. É o mesmo sentido de funcionamento. E a gente vai ver o relé térmico. Então você nota que muitos dos conceitos que a gente já está apresentando aqui, quando a gente for ver lá em comando, só vai mudar o componente, mas o tipo de aplicação é a mesma. Mas ele não danifica o disjuntor, não. Ele tende a. Até porque. Por isso que ele tripa, por isso que ele abre o circuito. Essa que é a função. Abrir antes que danifique o componente e o circuito elétrico. Mas ele não danifica, não. Ele faz o papel dele. Beleza? Claro, se eu, agora no caso, diferente do DPS, se eu instalar, por exemplo, num local onde a corrente é mais elevada, ele nem vai dar condição de danificar o equipamento, ele vai desarmar. E aí vai ficar, ligou, pôs para funcionar, desarma de novo. Geralmente, claro, ele tem desgaste, mas um componente como esse é feito para mais ou menos 50 mil manobras. Então é muita coisa. Quando você vai pegar mesmo isso, é muito tempo. Então, mas tem desgaste sim. Assim como outros componentes eletromecânicos que a gente conhece, o contator, o relé e assim vai. Beleza? Eu. Certo. Hum. Olha, tá. Essa essa instalação, pelo que eu entendi ali, eu acho que está dentro da mesma distribuição. São relógios, eu imagino, separados, correto? São separados. Mas ali, sim, são individualizados. Mas a fonte, então, aí é difícil eu falar para você o que está acontecendo, porque você mesmo falou que pode ter um gato. Aí se tiver, aí isso. Não, não, mas vamos pela. Se tiver um gato, aí já fica bem mais fácil de identificar que a luz vai justamente tender a falhar, porque a corrente elétrica que deveria estar indo para o consumidor aqui, ela está indo para uma carga mais elevada que demanda mais corrente elétrica. E, consequentemente, é o que a gente viu. A corrente elétrica vai tender aí em função da carga. Então, a gente tinha ali as quedas de tensão e a particularidade das cargas. Cargas que demandam de mais corrente elétrica vão consumir mais corrente elétrica. Então, por exemplo, se tiver tudo na mesma instalação, às vezes vai faltar corrente elétrica justamente para esse tipo de consumidores. E aí também tem a questão da resistência da carga. E aí a parte de indução, você falou que ele liga umas máquinas, o que eu acredito que sejam motores elétricos, que demandam uma potência maior, por exemplo, do que carga resistiva. Claro, a depender do tamanho. Não é que a indutiva consome carga mais que a resistiva. Vai depender do que a gente está falando. Agora, por exemplo, um motor vai consumir mais energia elétrica do que uma lâmpada. Isso fica claro. Então, consequentemente, e se eu tenho um limite de distribuição de corrente, cara, eu vou trabalhar com aquilo que tem ali. Eu não vou gerar mais corrente. Então, se está um lugar consumindo mais do que deveria, vai faltar em algum outro lugar. Sem dúvida, porque se na hora que ele liga e você sente, aí pode ser não necessariamente o mesmo relógio, mas no mesmo ramal, mesmo transformador. A gente não viu lá que sai do transformador e entra no ramal? Não é um transformador por residência. Um transformador atende diversas residências. Então tá tudo no mesmo circuito. Então, quando a gente tem o aterramento do neutro, é o mesmo neutro. Não, porque aí os medidores são individualizados, não são? Então, aí você paga o que passa no seu medidor. Agora sim, se o cara tiver com um gato depois do seu medidor, aí sim, aí você está pagando conta que não está sendo utilizada. Exato. Você entendeu?
Aí além, você tem algum exemplo de outra residência que também sofre com essas iluminação ou é só a sua? Então, aí dá uma analisada, porque aí se é todas, aí você vai ver que vai ser o ramal lá que vem do transformador, mas o relógio não. Você paga ali pelo que passa no seu relógio, do relógio para a entrada, não o que está passando no ramal todo. Aí, por isso que cada consumidor tem o seu relógio. Beleza? Mais alguma pergunta? Então, bora.